E aí, moçada, beleza? Então, fiquei um tempo aí sem gravar um videozinho, né? Sem gravar os vídeos aí, sem gravar resolução, sem gravar aquele diário. Tirei férias, tirei uma semana de férias, fui pro Nordeste. Adoro o Nordeste, tá? Queria morar lá, mas por enquanto não. Então, nessa uma semana que eu fiquei de férias aí, acabei vendo algumas coisas aí particulares aí, né? Facebook, coisa assim. Daí vi lá uma postagem que a pessoa colocava lá a respeito do Paulo Freire, né? Diz que o Bolsonaro andou dizendo aí que ele é um energúmeno, e daí o pessoal ficou oriçado e tal, e teve gente que fez postagem lá dizendo, pô, como é que pode tratar, né, o patrono da educação, 41 títulos honoris causas e não sei o que lá, né? E o ministro já disse, né? Título honoris causa até o Lula tem, né? E é um tremendo de um ladrão ignorante, mas tudo bem. Né? E eu peguei lá na postagem da pessoa e comentei, né? Os títulos não refletem os resultados, né? E daí ela pegou e escreveu assim: pode me esclarecer? E eu peguei e coloquei lá, né, como resposta, um vídeo da Paula Marisa em que ela diz assim: é energúmeno sim, uma coisa assim. Paulo Freire é energúmeno sim, uma coisa assim, sabe? E daí a pessoa pegou e escreveu assim: eu realmente gostaria de saber a sua opinião. Olha, eu gostei da pergunta dela, porque são perguntas assim que fazem a gente realmente saber, ter consciência daquilo que a gente sabe ou não sabe, né? Vou dar um exemplo. A pessoa chega e fala assim: puxa, eu precisava de ajuda para fazer tal coisa, aí, né, eu precisava de ajuda para desenvolver um sistema, não sei o que, não sei o que, né? Fala para alguém. Aí a pessoa fala assim: mas vem cá, você acha que para desenvolver esse sistema o que é preciso? Aí você pega e fala: eu acho que precisa de alguma coisa assim, assim, assim. Ou seja, a pergunta que a pessoa faz para você faz você falar o que você precisa. Na verdade, a sua ajuda vem de você mesmo, porque você já sabe a resposta. Você quer, na verdade, alguém que empurre você e leve você para fazer alguma coisa, né? Então, quando vem esse tipo de pergunta para mim, né, eu faço o quê? Eu olho e falo assim, pô, peraí, o que é que eu realmente sei a respeito disso? E daí eu tomo consciência de que eu sei ou não sei nada, ou sei alguma coisa, ou eu sei superficialmente, etc, né? Então, realmente, eu tenho repetido muitas coisas que eu tenho visto por aí, né? Em detrimento de Paulo Freire. Ah, Paulo Freire é ruim, Paulo Freire é um idiota, é não sei o quê, não sei o quê. Estou repetindo algumas coisas que eu tenho ouvido por aí, né? Agora, peraí, agora vou olhar realmente o que é que eu sei a respeito, né? O que eu, qual é realmente a minha opinião a respeito do Paulo Freire? Então eu vou dizer uma coisa. O primeiro contato que eu tive com Paulo Freire, assim, consciente que eu consigo lembrar, foi na faculdade, quando eu estava estudando já é, licenciatura em física, né? Quando eu estava estudando física. E daí eu fiz algumas matérias da licenciatura. Uma das matérias era, se eu não me engano, era psicologia da educação, era alguma coisa ligada à educação, né? Até poderia olhar aqui meu currículo ali para saber qual foi a matéria, mas essas matérias de educação, né? Psicologia da educação, alguma coisa, eu acho que era psicologia da educação. E, e daí o professor disse que era para a gente comprar um livro, e o nome do livro era A Pedagogia da Autonomia. E daí, de quem que é? Paulo Freire. Ah, tá, beleza. Daí compramos. Eu não fazia a mínima ideia quem que era o cara. Não fazia a mínima ideia quem era o cara. Mas o professor disse que era bom, que a gente tinha que comprar o livro, tal, que a gente ia estudar aquele livro e tal, e eu comprei. Bom, estudar o livro não estudamos bosta nenhuma, né? Ele falou pra gente comprar o livro, eu acho que era pra dizer que é um livro que foi comprado, porque a gente pouco falou do livro. A gente comentou algumas coisas assim, mas foi pouca coisa. Que falar bem a verdade, eu não consigo nem lembrar direito. Falar bem a verdade, eu passei na matéria e não sei o que foi dado na matéria. Entendeu? Essa é a realidade.
A gente vê algumas coisas lá. Eu lembro de ter visto lá dos Jean Piaget, alguma coisa. Eu lembro de ter visto alguma coisa interessante, né, sobre a noção que a gente tem a respeito dos fenômenos físicos, tal, como é que a gente vai tomando consciência disso, alguma coisa nesse sentido. Agora, em relação ao Paulo Freire, não aprendi nada. E vou dizer uma coisa: esse livro deve estar jogado em algum lugar aqui em casa, mas eu tentei ler aquele livro, não entendi nada, não consegui entender nada, 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 nada. Depois de sair da faculdade, cheguei a pegar o livro de novo, tentei ler de novo e não entendi nada. Então, a, a bem da realidade é o seguinte: eu conheço o Paulo Freire do que eu ouvi falar dos outros, né, do que algumas pessoas citam do que ele fala, né, e, e, e a princípio eu não tinha nada contra ele, a não ser que eu não tinha entendido nada do livro dele. Mas pouco sabia dele, achava até que era alguém muito inteligente, né? Quando falava, Paulo Freire, eu falava, eu tenho um livro dele. Não sabia nada do cara, né? E, e daí fui analisar, né? Depois de um tempo, os resultados da educação que eu tive, né? Pelo menos na faculdade, que eu não aprendi nada. Em termos de Paulo Freire, na faculdade, não aprendi nada. Nessas matérias de psicologia, os professores davam nota. Eles davam nota. E a avaliação não era objetiva. E a subjetividade da avaliação era uma subjetividade assim que o professor não tinha consciência nenhuma se a gente sabia ou não. A gente só tinha que escrever lá uma resenha lá que ele nem lia, a respeito de alguns textos lá que a gente discutia em sala. Então, a gente, na verdade, eu acho que nem tinha que escrever nada. Era discussões em sala de aula. Então, se você tivesse presente na sala, você ganhava nota. Veja só, né? E isso se reproduz. Engraçado que isso se reproduz hoje na escola pública. Então, na escola pública é assim, como na faculdade. O professor finge que ensinou alguma coisa, a gente finge que entendeu alguma coisa, que aprendeu alguma coisa, ele dá nota pra gente e a gente, na verdade, saiu sem saber nada. Tá? Eu aprendi mais de Paulo Freire agora com essas informações que têm vindo ultimamente, não só agora, né, que o presidente falou que ele é energúmeno, mas sobre várias coisas que eu tenho ouvido falar aí de 2 anos para cá, né, a respeito do Paulo Freire. Então, é isso que eu aprendi, que ele falava bem de alguns ditadores, né, e alguma coisa assim, nesse sentido de alfabetização, método de alfabetização. Eu lembro de ter lido alguma coisa no livro sobre do pedreiro, que ele vai ver o que está ao redor do pedreiro e alfabetiza o pedreiro de acordo com aquilo que é realidade para o pedreiro. Então ele pega a palavra tijolo e vai ver, vai tentar ensinar umas coisas assim. Na verdade, eu não entendi muita coisa, né? Não aprendi nada de Paulo Freire, essa é bem a verdade. E eu tinha um colega na faculdade que ele falava assim, olha, se você quer ferrar um aluno, se você quer ferrar um aluno, dá nota para ele, sem ele ter o conhecimento. Ele não quer o conhecimento mesmo, então dá nota para ele, azar é dele. Depois, mais tarde, quando ele precisar, que ele vai ver que, que ele se deu mal em ter conseguido a nota de graça, né? Então essa é a realidade, é a mesma coisa que aconteceu comigo na faculdade. Nessas matérias aí que eu deveria ter aprendido alguma coisa de pedagogia, não aprendi muita coisa não. Né? Não aprendi muita coisa não. Falar bem a verdade, essa é a verdade. Né? O que a gente aprende? Então, o resultado, que eu digo assim, os títulos não referem o resultado, é exatamente isso. Né? A gente tem títulos, né? A educação forma um monte de professores lá, né? Os cursos de licenciatura formam um monte de professores. Aí você chega nas escolas públicas aí, né? Porque eu já dei aula em escola pública, e você vê lá um monte de professor que dá nota para o aluno, não ensina nada. O aluno chega no final do ano e não sabe nada. Essa é a verdade. Né? Nesse ano,
agora, esse 2019 que eu dei aula em 3 escolas, eu percebi exatamente isso. Os alunos não estudam. Os professores fingem que ensinam, os alunos fingem que aprendem, e eles fazem lá seguem um protocolo, né, de assinar lista de presença, fazer trabalho em dupla, é, sabe, ficar fazendo trabalhinho para recuperar a nota da prova, que a nota foi ruim, daí ele passa um trabalho para fazer a recuperação, coisa assim. E daí o aluno finge que está aprendendo, ele pensa que está aprendendo alguma coisa, não está aprendendo bosta nenhuma. E daí quando ele faz o Enem, quando ele faz o vestibular e diz que não, e vê que não passa, e vê que não passa, ele vê que todo aquele tempo que ele ficou na escola não serviu para nada. Eu conheci um aluno que era assim, ele falou, nunca dei problema de nota, nunca dei problema na escola de comportamento, nada para minha mãe. Sempre tirei notas boas, tudo, mas eu nunca estudei em casa. Então ele nunca aprendeu nada. E de fato, foi exatamente isso que aconteceu. Hoje ele tenta passar num concurso para soldado de segunda classe, que é assim que chama, né? Da PM, e o cara não consegue passar. O cara não consegue passar. Ele não consegue passar em nenhum concurso, não consegue passar em nada. Aí você fala, mas por que que não? Ele nunca deu problema. Ele nunca aprendeu nada. Eu cheguei a dar alguma aula para ele. Ele não sabia nada. Ele não sabia nada. Entendeu? Então, quer dizer, os resultados são esses. É esse resultado no PISA aí. É esse resultado é, pífio na educação. Apenas 3% dos brasileiros que se formam hoje no ensino médio sabe alguma coisa de matemática. É fato. É fato. A maioria dos alunos não sabe. Esses dias eu estava na turma do primeiro ano lá, né? Do primeiro ano. Não, do nono ano. Não primeiro, do nono ano. E deu uma fração simples, uma soma de fração simples. Um meio mais um terço. E ninguém sabia fazer. Ninguém sabia fazer. Um meio mais um terço, eles respondiam 2/5. Porque eles somavam 1 mais 1, 2. E 2 mais 3, 5. 2/5. Nada a ver. Não tem nada a ver, não tem sentido nenhum isso. Eles não sabiam interpretar, não sabiam nem o que era fração. Né? Mal e mal, alguns deles sabiam, divide em 3 e pega uma parte, um terço, né? Entendeu? Mas somar a fração não sabia nada. Então é isso que eu quero dizer. Né? Paulo Freire é o patrono da educação. E quais os resultados da educação atualmente? É zero. É zero. É zero. Nós estamos em último lugar empatado com a Argentina e um outro país aí. Se não me engano, Peru, alguma outra coisa. E nós investimos um monte em educação. Nós temos um exército, né? Nós temos um efetivo de funcionários no Ministério da Educação enorme. Para produzir que tipo de resultado? Zero. Para produzir esse resultado pífio, horrível. Horrível. Entendeu? Então, quem diz que Paulo Freire não pode falar mal do Paulo Freire, mas então me diga você o que você sabe do Paulo Freire? Que ele tem 41 títulos honoris causa, grandes coisas. Entendeu? O resultado que eu tenho é esse. Eu saí de uma matéria na faculdade sem saber quem era o cara, sem entender nada do cara, saí com uma boa nota. Quando eu fui para o outro curso, quando eu fiz o vestibular para outro curso e pedi equivalência nas matérias, né? Aí eles me deram equivalência nessa matéria, ou seja, eu não aprendi nada. Não aprendi nada. Como é que eu passei sem aprender nada? Entendeu? Porque a avaliação foi. Eu nunca estudei em casa aquilo. Na verdade, eu devo ter lido umas 2, 3 textos, tentado ler alguns textos daquele. Entendeu? É difícil. Então, é isso que se reproduz hoje nas escolas. É isso que se reproduz hoje. Hoje em dia, tem muitos professores de matemática que se formam na graduação à distância. Graduação à distância. Os caras não sabem o mínimo. Entendeu? Então é isso aí. Então esse é o resultado do Paulo Freire. Certo? E aí eu lembro que nesse próximo ano eu vou resolver no canal aqui no YouTube, tá, a matéria do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, todinho, tá, do começo ao fim do ano. Eu já dividi a matéria lá em bimestres, né?
Já dividi todos os assuntos nos bimestres. Eu dividi em bimestre, mas tanto faz. É um cronograma a ser seguido durante o ano. A matéria do primeiro ano, a matéria do segundo ano e a matéria do terceiro ano. É claro que vai junto, né? Então, quem está estudando só o primeiro ano, quiser estudar só o primeiro ano, acompanha só as aulas do primeiro ano. Quem já terminou o ensino médio e percebeu que não entende nada e quer aprender para alguma coisa, então acompanha as aulas do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano, né? Vai ser bom, porque daí você vai aprender tudo, né? Se não aprendeu nada, vai acabar aprendendo alguma coisa. E eu estou chamando isso, essas aulas que eu vou dar, de o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota em matemática. Porque essa é verdade. Hoje em dia a gente sai da escola como idiotas em matemática. E o que seria o idiota? É o cara que ignora. Ignora e acha que aquilo que ele sabe é o suprassumo. Então a pessoa não sabe nada de matemática, acha que não precisa saber nada de matemática, acha que não está perdendo nada por não saber nada de matemática, né? E não está percebendo que está perdendo uma série de oportunidades na vida por não saber matemática. Entendeu? Então, se você não quer ser um idiota, se você não quer ficar a par do que você poderia estar ganhando com a matemática, acompanhe essas aulas. Tá? Acompanhe essas aulas. Vai ser o ano que vem todinho. Vou começar em fevereiro, começo de fevereiro, tá? Que o calendário do escolar daqui do Paraná desse ano começa em fevereiro. Aí no meio do fevereiro lá como é que chama? O carnaval, tá? E eu vou continuar. Eu vou dando as aulas e vocês vão assistindo, tá? Ao final da matéria eu passo uma provinha, você faz se você quiser, né? Vou passar as listas de exercício para vocês fazerem por conta e com a resolução no YouTube, porque tem vários vídeos já resolvidos no YouTube, a resolução já está no YouTube. Então você assiste a aula, faz os exercícios e ao final do conteúdo você faz a prova. E daí você vai saber se você aprendeu alguma coisa ou não. Meu pai falava isso, sabe para que serve a prova? Para você saber se você aprendeu ou não. Então eu vou passar uma provinha, no final de cada assunto eu passo uma provinha e você faz a provinha. E você vai saber se você entendeu ou não, se você aprendeu ou não aprendeu o assunto. Certo? Bom, os comentários do vídeo vai ser para responder perguntas, comentários, né? Para tirar dúvidas, tá? Quem quiser fazer o Apoia-se, daí eu passo meu número do WhatsApp, faz perguntas melhores, participa de um jeito mais dinâmico, tá bom? E é isso aí. O objetivo é ensinar o conteúdo do ensino médio aqui de graça no YouTube, tá? Então, se você não aprendeu nada, não aprende nada, ou mesmo teus pais resolvem fazer você estudar em casa, né? Não, vai fazer ensino domiciliar e quiser acompanhar, seja bem-vindo, tá bom? Bom, então é isso aí. Espero que eu tenha respondido realmente a minha opinião a respeito do, do Paulo Freire, né? Que eu tenho me informado realmente é por vídeos, é o que tem os outros falado, tenho visto algumas coisas, tá? Mas estudar Paulo Freire não tenho interesse nenhum. Prefiro estudar outras coisas, prefiro estudar matemática, prefiro fazer questões, prefiro rever e fazer de novo e sobre todo o conteúdo do ensino médio, eu acho que eu aprendo muito mais do que ficar estudando Paulo Freire. Tá bom? Então é isso aí. Curta o vídeo aí, coloque seus comentários aí embaixo. Tá bom? Vamos que vamos estudar e até a próxima.